Muito bem, vamos falar e revisar sobre Jean Piaget. Uma grande característica de Jean Piaget é, claro, né, ele é psicólogo, mas ele também era biólogo. E essa questão dele ser biólogo tem muita influência em sua teoria. Por isso que ela é chamada de epistemologia genética. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Genética é a origem ou formação desse conhecimento. Para Piaget, há necessidade de uma maturação biológica para que o conhecimento possa ser desenvolvido, possa aflorar. Ele não acreditava que nós nascemos com conhecimento, nada disso. Mas Piaget defendia que há estágios de maturação biológica necessários para compreender certos tipos de conhecimento. Então, a epistemologia genética é o estudo do conhecimento, genética, origem ou formação. Então, epistemologia genética, estudo da origem e da construção do conhecimento. Levem isso, Piaget, biólogo, certo? Outro ponto muito importante que a gente tem que revisar é Piaget e o construtivismo. Piaget era construtivista. O que significa um autor como Piaget ser construtivista? Ele acreditava que o conhecimento, ninguém nasce pronto, tá? Então ele não é inatista. Ninguém nasce com o conhecimento. Não, ninguém nasce pronto. Mas esse conhecimento também não é simplesmente só trazido pelo professor. Então, duas situações diferentes. Primeiro, nós não nascemos pronto. E outra, não é só o professor, não é simplesmente o professor transmitir o conhecimento. Não, para ele é diferente. Deve haver uma interação. A criança ela só vai construir, organizar e reconstruir o seu conhecimento por meio da interação com o ambiente. E aí nós fechamos, porque ele é construtivista e interacionista. Então, uma questãozinha clássica de concurso é: Piaget é inatista? Conhecimento vem pronto? Não. Empirista? Não. É interacionista. Ele acreditava que o conhecimento se dá pela interação com o meio. Interacionista já deu para a gente pegar, né? Mas vamos para um exemplo prático sobre o interacionismo. Olha só, uma criança ela aprende o conceito de peso de objetos, pegando os objetos, comparando, experimentando, errando e tentando novamente. Então, Piaget, mais uma vez, ressalto, construtivista, ou seja, depende da interação, e interacionista é que o conhecimento só vai acontecer por meio dessa interação sujeito e meio. Tudo bem? Então, construtivista, interacionista. Eu só construo conhecimento com a interação com o meio. E aí, o mais importante, o filé mignon, é os 4 estágios de Piaget. Como ele tem essa base biológica, nós vamos passar por esses 4 estágios de maturação biológica. E nós temos que conhecer e memorizar todos. Eu quero que você memorize. Para a sua prova é extremamente importante. Então vamos lá. Primeiro estágio, sensório-motor. Segundo estágio, pré-operatório. Terceiro, operatório concreto. E quarto e último, operatório formal. Então são 4 estágios. Primeiro passo é decorar as idades. O sensório-motor ele é de 0 a 2. O pré-operatório, de 2 a 6. O operatório concreto, de 6 a 11. E o operatório formal, 11 anos. Claro que pode ter alguma variação, dependendo da banca, dependendo do autor. Mas segue esse padrãozão aqui, beleza? O que nós temos no sensório motor? A criança vai desenvolver, ela conhece o mundo através dos sentidos e da coordenação motora, dos movimentos. Então, ele vai desenvolver o quê? Essa coordenação motora, os reflexos, tudo bem? Então, um ponto importante, permanência do objeto. O que é a permanência do objeto? A criança, ela entende, por exemplo, que a mãe continua existindo mesmo ela saindo, estando em outro cômodo da casa. Então, a criança está no quarto e a mãe vai para a sala. Permanência do objeto é quando ele entende que, mesmo a mãe saindo do quarto, que é onde a criança está, e indo para a sala, ela continua existindo. Mesmo ele estando no quarto, não vendo ela, mas ele sabe que ela ainda continua existindo. Essa é a permanência do objeto. Outra situação é, você pega um ursinho e cobre o ursinho com um pano, mas a criança, mesmo assim, sabe que o ursinho está embaixo do pano. Permanência do objeto. O pré-operatório, a grande característica é a linguagem. Eu acho que o que nós temos que memorizar para o pré-operatório é a linguagem. Já no operatório concreto, nós vamos falar da lógica. Surge a lógica. O raciocínio lógico ele começa a surgir, porém, com o pensamento concreto. Tá? Só com situações concretas, desculpa. Eu falei pensamento concreto. Só com situações concretas. Então, como que funciona isso?
Ele vai aprender sobre conservação, vai aprender a classificar os objetos, fazer seriações, tá? E reversibilidade. Então, nessa idade, nós podemos apresentar contas de matemática e fazer a prova real. O que é fazer a prova real? A reversibilidade. Por exemplo, 6 vezes 2 é 12. Por quê? 12 dividido por 6 é 2, ou 12 dividido por 2 é 6. É reversibilidade. O conhecimento, a gente vai para frente e para trás. Reversibilidade, tudo bem? Já o operatório formal, aí é a maturação completa. É onde nós vamos ter conhecimento, onde nós vamos adquirir a capacidade de abstração. O que é a capacidade de abstração? Entender sobre conceitos abstratos, conceitos que só está na mente humana. Nós vamos ser capazes de elaborar hipóteses somente com o pensamento. Então, os raciocínios mais complexos da humanidade são abstratos. Tudo bem? E nós só temos maturação, segundo Piaget, para receber esse tipo de informação a partir dos 11 anos. Então, tem que decorar. Tenta falar junto comigo. Eu vou falar sem olhar. Sensório motor. O que eu lembro? Criancinha, 0 a 2 anos. É tato e movimento. Então, sensibilidade e coordenação motora. Segundo, pré-operatório. Eu meio que lembro do pré, a idade do pré. Isso me ajuda. Eu sei que a idade do pré, segundo a LDB, é 4 anos. Mas isso ajuda. Então, de 2 a 6. E eu sei que ali no pré-operatório é a linguagem. Tudo bem? Claro que vai ter a fantasia também. Está bem aflorada aí no pré-operatório. Faz de conta, egocentrismo. Tá. Aí a gente passa aí para o operatório concreto. O operatório concreto surge o raciocínio, porém, só com situações concretas. Por isso que é operatório concreto. E aí, de 6 a 11 anos. E o operatório formal é onde a capacidade de abstração aflora, e aí nós vamos adiante para o resto da vida. Tá? Então, tem que saber esses 4 estágios decoradíssimo. Para Piaget, os estágios são universais e são lineares. Temos que saber isso, não tem jeito. O que significa ser universal? A criança, independente se ela é budista, cristã, muçulmana, ela vai passar por esses estágios, não tem como, tudo bem? Vai passar pelo sensório motor, vai passar pelo pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, não tem jeito. Linear significa o quê? Esses estágios têm que ser um atrás do outro. Não podemos pular, não podemos ter salto. Então, não posso sair do sensório motor e ir para o operatório concreto, por exemplo. Eu tenho que seguir essa linha temporal que é proposta por Piaget. Então, sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e operatório formal. Uma outra questão que cai muito em concurso é para Piaget o desenvolvimento acontece primeiro e só depois a aprendizagem. Então é a maturação biológica para depois termos de fato a aprendizagem. Então primeiro é o desenvolvimento e depois a aprendizagem. Um outro conceito muito interessante que nós devemos revisar é assimilação, acomodação e adaptação. Tá? Assimilação é quando o indivíduo ele tenta encaixar uma nova informação ou um objeto nos esquemas mentais que ele já possui. O exemplo que a gente traz aqui no material é perfeito. A criança e o lobo. Então a criança ela só sabe o que é um cachorro. E aí ela está diante de uma nova situação. Ela vê a figura de um lobo. Assiste um videozinho ali de um lobo. Bom, a primeira reação dela ao ver essa nova informação é classificar o lobo como cachorro. Porque dentro do esquema mental dela, aquela representação está próxima do cachorro. Porém, quando ele percebe que o lobo não late, o esquema mental dela falhou. Ela começa a perceber, mas o cachorro faz au-au e o lobo não fez au-au. Então, falhou o esquema mental. É a etapa de acomodação. Assimilação é quando nós tentamos encaixar uma nova informação. Acomodar é reestruturar a nossa capacidade mental, nossos esquemas mentais para, de fato, incorporar aquela nova realidade. Então, ele vai perceber na acomodação que nem todo animal, parecido com um cachorro, é um cachorro. Aí ele cria uma nova categoria mental. E na adaptação é quando isso realmente está equilibrado e ele consegue diferenciar cachorro é cachorro, lobo é lobo. Ele criou uma nova categoria dentro do esquema mental dele e pronto. E agora, quando ele está diante desse lobo, ele já sabe classificar. É um lobo. Tudo bem? Então, assimilação, acomodação e adaptação. Não tem como ficar sem passar por isso aí.
Então, resuminho rápido, Jean Piaget, biólogo, isso, claro, psicólogo também, mas vamos ficar com a biologia para a gente lembrar da epistemologia genética. Tudo bem? Base pedagógica, construtivismo e interacionismo, constrói através da interação com o meio, constrói o conhecimento através da interação com o meio, passa pelos 4 estágios, quais são eles? Sabe falar de cor? Muito bem, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Tudo bem? E o desenvolvimento precede a aprendizagem. Primeiro desenvolve, depois aprende. Esse é o esquema de Piaget. E aí, os elementos principais da aprendizagem, assimilação, que é estar diante de uma nova informação e o seu esquema mental vai falhar, mas na acomodação você vai tentar reestruturar o seu esquema mental para receber, para incorporar essa nova realidade. Incorporou a nova realidade, equilibrou o processo de adaptação. Tudo bem? Então, essa é a nossa revisão. Espero que você revise, não deixe de revisar isso aí, tudo bem?